Hoje, pessoal, a live é com a Karime. Ela é uma mãe de uma criança com seletividade alimentar. Oi, Ká. Oi, boa noite. Boa noite. Já tô íntima, né? Te chamando de Ká. Sem problema. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. E contigo? Tudo bem. Tu Graças a mora em Deus. Joinville, é? Moro. Uhum. Somos vizinhas, então. Sim. Me conta um pouquinho da história do Vini, o que que tá acontecendo, o que que você está passando, o que que tá te afligindo, te preocupando. Então, o Vini, ele tem várias, alergia alimentar, né? Então, Tá. quando ele tinha mais ou menos um mês de vida, a gente descobriu a PLV pelas cólicas intensas que ele tinha, e aí teve um dia que ele ficou 8 horas sem mamar no peito. E aí eu tentava pôr no peito e ele se jogava para trás, né? Ele queria mamar, mas eu Uhum, recusava. E aí, há 7 anos atrás, não se falava muito de APLV ainda, né? Era, não sei, mas não era tão conhecido assim quanto hoje, tão falado. E, uhum, e aí foi diagnosticado, foi levantada a hipótese, né? E uhum. aí eu já comecei a fazer a restrição, a dieta restritiva do leite e procurei uma gastro. E aí que foi realmente confirmado. E aí eu consegui Uhum. amamentar até 3 meses e meio, porque ele não tinha alergia só do leite, né? Então, assim, a gente foi descobrindo até 1 ano de idade 6 alergias. Na verdade, alergias e intolerâncias, né? A 6 alimentos. Tá. Tu E lembra quais eram? intolerância ao glúten, Uhum, a PLV, milho, ovo, uhum. Ovo claro e gema? é, banana. Uhum, uhum. Falei 5? Falou cinco, aham. Soja. Que daí, Soja? a PLV geralmente é o leite, geralmente tem soja junto, né? Uhum, Soja. E aí, então, até 1 ano de idade, a gente batalhou bastante com ele, assim, né? Por conta de até descobrir todas as alergias. E aí não dormia, dormia só no colo, chorava muito. perdeu peso? Não. Ele, no começo, ele tinha dificuldade de ganhar peso. Daí, depois que eu tirei, na verdade, depois que eu tirei, comecei a fazer dieta, tirei o leite da minha dieta, ele começou a ganhar mais peso, sabe? Mas, Uhum, assim, irritação, não dormia, e isso foi praticamente até 1 ano de idade. Até descobrir tudo, né? A do ovo, na verdade, eu descobri com 1 ano que eu dei o ovo, ofereci um ovo omelete, né? E aí ele fez uma reação imediata, assim. E aí eu dei antialérgico em casa e corri para o hospital. E aí quando eu cheguei no hospital já estava melhorando, sabe? uhum. E- então, E assim, tu não por tinha oferecido ovo antes, no conta, início da introdução alimentar? na verdade, com 8 meses, a gema. 8 meses a gema, por orientação de uma médica homeopata, porque assim, eu fui em vários médicos, recorri a várias tentativas, né, de tratamento. E aí essa médica falou que eu deveria dar uma gema por dia, com 8 meses. E aí Uhum, ofereceu, mas ele reagindo, né, era visível que ele não estava bem. Daí eu tirei. Daí não dei uhum, mais, ofereceu por alguns dias. E aí depois com 1 ano e 1 mês, eu ofereci omelete e aí ele reagiu de novo, né? Talvez por conta da Clara, né? Daí não sei. uhum. E aí, E aí, depois tu foi fazendo testes de tolerância, a gente fez depois de um aninho? exames de sangue, fez o prick test, mas até Uhum, exames de sangue dele, os últimos que a gente fez agora faz 1 ano e meio,
melhorou praticamente todas as alergias, né? Melhoraram, sabe? Então, só que clinicamente a gente vê que ele reage ainda a alguns alimentos, né? Hoje ele come praticamente assim, eu libero. O leite, eu acredito que talvez ficou intolerante, né? Por conta de tantos anos sem ser exposto ao leite de vaca. Mas a gente oferece para ele. Eu libero, assim, eu deixo ele comer de tudo hoje, porque a reação dele é não mediada, né? Uhum. Então, a reação não faz mais reação no momento, né? Não tem nenhum risco, então eu libero. A reação que ele faz, quando assim, se ele expõe muitos dias ao leite ou ao milho ou algum alimento, né, que não faz bem, ele tem refluxo e dermatite atópica. Então, esses são os sintomas que Hoje ele ainda. tem, mas bem menos. Já melhorou bastante. Uhum. No entanto, que agora que eu comecei a liberar o ovo para ele comer, e ele adora ovo, Uhum. e uma vez por semana eu ofereço ovo para ele, e ele não tem reagido, sabe? Mas, Tá. assim, principalmente com o leite, se eu dou muitos dias seguidos, assim, eu percebo que ele fica um pouco mais agitado, dá um pouco de refluxo, aí já não come tão bem. Então, eu não dou todos os dias, né? Uhum. Tá, ele não tem, só para eu, né, perguntar, porque lá no questionário também não tinha essa pergunta, ele não tem diagnóstico de TDAH, Não, nem. Tá, ele sempre foi ótimo. agitado, Sempre sempre. foi o quê? Agitado, sempre foi uma criança Agitado? bem agitada, desde pequenininho, né? Mas Uhum. ele levou, assim, sabe? Talvez se eu tivesse levado num neuro de pequeno, assim, talvez teria entrado com medicação, mas a gente optou por, assim, ele tá conseguindo, né? Ele consegue ficar bem na escola, ele tá no primeiro ano, ele alfabetizou, ele fica Uhum. na cadeira, não tá tendo problema nenhum com relação a isso na escola, né? Então, que era o Que meu medo, ótimo. chegar, né, no ensino fundamental e ter problema com relação ao comportamento, assim, agitação, mas não tem problema nenhum. A gente sempre é muito ativo, né? Uma criança bem ativa, Ele dorme bem? dorme. Dorme? A filha dorme. Tem um sono leve, assim, mas dorme bem. Se Uhum. ele A acorda res- de nada, ele volta a dormir, não tem esse. Uhum. E Mas a é, respiração dele é bucal ou é nasal? Ele respira pela boca ou ele respira pelo nariz quando ele dorme? eu acho que mais pelo nariz. É? Boquinha fechada? Às vezes ele respira pela boca, mas não é sempre. Tá. Ele teve então episódios de refluxo. A PLV trouxe refluxo para ele. Tem Sangue tro- nas fezes ele tinha. muco. Muco. Só Assadura também? não, não, Assadura assadura não? é só o muco. E foi, no entanto, que quando saiu o muco, que daí eu relatei, né, pro pediatra, e aí foi levantada essa hipótese, né? Uhum. Tá. Mas diarreia não, também. Só É vou só. fazer algumas observações aqui, e aí tu, Karime, pode me interromper, tá? Se tu lembrar de alguma coisa que aconteceu devido às observações que eu for fazendo, até mesmo comentar como é que foi aí a introdução alimentar. Então vamos lá. Primeiro, existe algum fator genético? Alguém da tua família é alérgico assim a alimentos? Ou tu ou do teu marido? Meu marido, Ele é alérgico? ele é bastante. Tá, então só para falar até para o pessoal que está aqui, né, assistindo a gente, quando eu acompanho gestantes e que tem um histórico muito forte de alergias na família, a gente pode até entrar com probióticos. Isso evita, né? Isso significa que o bebê vai nascer e não vai ter alergia? Não, não quer dizer isso. Mas é um fator que a gente pode ter como protetivo, tanto alergias de vias aéreas como alergias alimentares.
Existem vários probióticos que a gente pode oferecer para essa gestante. Mas a gente pode oferecer para o bebê também, quando ele apresenta alergias, né? Para esse intestino, para a gente ajudar e melhorar esse intestino. Tá. Então, ele nasceu, apresentou essa questão bem forte de peso, refluxo. O refluxo ele pode ser uma patologia associada à PLV, como pode ser uma patologia isolada. Não necessariamente quem tem a PLV vai ter refluxo e não necessariamente quem tem refluxo vai ter a PLV. Mas quando a alergia à proteína do leite de vaca atinge, porque ela pode atingir várias porções, pode atingir a porção final do intestino, que é o reto, e aí é quando eu tenho sangue nas fezes, pode atingir o intestino, que é quando eu tenho muita dor, irritação, pode atingir o meu estômago, que aí eu tenho refluxo. Então depende de onde atinge no meu trato gastrointestinal, e aí eu tenho um sintoma. A criança, quando ela tem um sintoma de refluxo, quando o bebê tem, e nesse caso ele, como tu disse, ele era muito agitado, ele não dormia, por quê, né? Porque ele tinha dor, né? Então, assim, como que eu vou dormir com dor, né? E como tu disse, há 7 anos isso né, não se falava tanto como se fala hoje, não se sabia tanto quanto se sabe hoje, né? Hoje a gente já, numa suspeita, a gente já pede para suspender o leite e tem criança que reage até, por exemplo, o beijo. Se o pai toma um café com leite e dá um beijo na mãe, a criança reage, amamentada, né? Se a mãe escova o dente com creme dental que tem leite, ou toma uma medicação ou uma maquiagem, o bebê reage, porque a Uhum. alergia é muito intensa e muito severa. Então vamos pegar o caso do Vinícius, né? Vinícius. Vamos Uhum. pegar o caso do Vini. Então ele nasceu, demorou, teve um diagnóstico que foi demorado para descobrir, consequentemente, né, teve para tratar também. Então, há quanto tempo ele ficou com dor, né? E aí, tu Então, amamentou ele até 3 meses. Depois tu passou por uma fórmula que era uma fórmula de APLV, tipo Nelcate, né? Então, isso. aí ele foi, por exemplo, por uma fórmula de APLV. Então, ali ele começou a melhorar e ele foi medicado do refluxo também ou não? Sim. Com o Losec, O Zack Mups. Uhum. tá. É o mais comum. Na E, verdade, quando ele era bebezinho, não. A gente começou a usar o omeprazol depois de um pouquinho. mas, No entanto, que com 8 meses ele não andava de carro, ele chorava muito, 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 no bebê conforto. E chegamos até levar em neuro tudo, mas uhum, na época uma tomografia, daí a gente não resolveu não fazer, né, devido à idade. E tá. logo começou a tratar com omeprazol, ele passou a dormir no carro, sabe? Cada vez que colocava no carro, dormia, Que que é, judiação. né, de bebê. Então, assim, era o desconforto que ele sentia, e aí deitava e ele Uhum. gritava, sabe? Meu. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, né, por exemplo, de um bebê a PLV, alguns alimentos eu peço para não introduzir logo de início, que é a banana, o kiwi e o morango, né? Fora que essa mãe já vinha com uma dieta, né, ou essa criança tem fórmula, tanto faz. Eu peço para adiar um pouquinho, porque são frutas que têm um cruzamento que pode ter uma reação. Então a gente adia. Independente disso, a gente tem uma janela de oportunidade de alérgenos, né? Que a gente oferece para o bebê para a gente. Então, assim, é, muita gente acha muito estranho. Como assim eu vou oferecer os alimentos alérgenos quando ele for bebê ainda? Né? Porque lá a gente tem que oferecer o glúten, ovo inteiro, carne de suíno, camarão, peixe, oleaginosas. São os alimentos alérgenos que a gente oferece. E alguns indicam oferecer um derivado de leite, como iogurte, lá por volta dos 9 meses. Então, a gente tem uma janela que vai dos 6 meses aos 9 meses, no qual a gente oferece esses alimentos alérgenos. Mas por quê? Justamente como se fosse uma vacina para a criança não ter alergia no futuro. E foi nessa que eu descobri a alergia da minha filha ao amendoim. Hoje, ela apresentava alergia a todas as oleaginosas, hoje é só ao amendoim. Que eu comecei a fazer a reintrodução e ela ainda tem. E eu descobri.
assim, numa cagada, porque eu saí com ela de carrinho e fui numa loja ali na Rua João Colim de produtos naturais. E eles fazem pasta na hora, de várias coisinhas lá. E ela ainda não tinha provado nenhuma oleaginosa, mas já estava na janela, né? E aí o cara pegou uma pazinha daquela e ela queria brincar. E ele deu a pazinha. Ela não comeu, ela só estava brincando com a pazinha que ele raspou, que ele me deu para provar, uma outra pazinha. E aí eu fui para casa com ela e fui botar ela para dormir. E quando eu apaguei a luz, isso era o quê? De dia, assim, finalzinho, umas 4 horas, eu acho. Apaguei a luz e ela chora e grita, e grita, e grita, e grita, grita, mas grita, assim, né? E eu, mas o que que tá acontecendo? Dorme, filha, dorme, o que que foi? E nisso a minha irmã chega. E aí eu ouço o barulho da minha irmã chegando, ela que ela tinha a chave do meu apartamento, eu ouço ela chegando. Falei, filha, a prima chegou, vamos levantar. Acendi a luz. No que eu acendi a luz, guria do céu, o olho dela totalmente inchado, não sei se essa era a reação do Vini. O olho totalmente inchado, assim, bem pequenininho, a boca inchada, a mãozinha onde tocou, isso que ela só tocou a pazinha, totalmente inchadinha, onde pegou, tava, meu, muito inchado. A minha irmã, Kelly, vamos pro hospital, correndo, pelo amor de Deus, vamos pro hospital. Eu falei, não, Bru, tem camomila lá na gaveta, corre fazer um chá de camomila. E eu entrei com ela, com roupa e tudo, para baixo do chuveiro, assim, liguei o chuveiro, entrei com roupa e tudo e comecei a jogar e ela gritava e eu lavava, calma, filha, calma, vai estar tudo bem, calma, calma, tudo bem. Aí dei uma mamar embaixo do chuveiro e lavava e dava mamar. E eu falei, Bruna, conta. E a minha irmã, vamos levar pro hospital, sua louca, sai daí, vamos levar pro hospital. Falei, calma, conta 5 minutos. E aí eu saí, eu peguei aquele chá bem forte de camomila, fui passando com algodãozinho. E aí peguei. Nessa época eu nem tinha antialérgico em casa. Depois disso que eu aprendi. Agora não falta Alegra em casa. E aí depois disso eu comecei a ter o Alegra. E aí eu percebi que ela apresentou alergia ao amendoim, a castanha de caju, amêndoas, todas as oleaginosas. A minha irmã fez um bolinho de banana com amêndoa, ela comeu, deu alergia. Só que a alergia dela não chegava mais a ser fechamento de glote, né? Era alergia local, inchava, ficava com a boquinha inchada, assim, dava meio demasiado, mas nada que pudesse levar a vida dela em risco. Mas coçava, irritava. Então, se eu comesse pasta de amendoim e beijasse ela, dava aquele edema. E é onde eu quero chegar com isso tudo. Depois de alguns meses, a minha irmã veio lá em casa e fez um cupcake com cacau, que ela botou banana, cacau, óleo de coco e farinha de aveia. Só. Fez um cupcake e aí a Lorena comeu esse cupcake de cacau e a gente foi andar de bike. No que eu chego lá, a Lorena já começou no carro a chorar, como o Vini, sabe? Que alguma coisa não estava legal, mas chorava. Filha, o que que foi? Filha, o que que foi? Calma, a gente já tá chegando para andar de bike. Estacionamos as bike. No que eu desci ela, guria, toda vermelha, a boca toda inchada. Bruno, o que tu botou nesse cupcake? Tu botou amendoim? Não, eu não botei amendoim, eu só botei cacau. Só que o cacau, ele pode ser processado também Essa nas mesmas máquinas, ou aveia nas mesmas máquinas que processa amendoim, que processa outras oleaginosas, né? né? E aí ela associou, olha isso, o chocolate, a cor o amendoim, ela já sabia que ela não podia. Mas nesse dia ela associou o chocolate, a cor do muffin, que era de chocolate, com a alergia. E até hoje ela não come nada que tem chocolate. Nada. Ela tinha 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9? Se é que tinha 1 ano e 9. E ela já falava, já se expressava bem nessa época. E ela não come. Ela chega e diz: eu falo, filha, come, amor, um pedacinho, prova. Não, mamãe, eu não posso, eu tenho alergia. Na escola, um amigo me falou que ela foi para a escola, os amigos fazem aniversário, ela não come. Aí a mãe dos amigos vieram aqui no Instagram me contar que eles contam em casa: mãe, você sabia que a Lolo não comeu o bolo da Liz? Porque ela disse que ela não pode comer chocolate. Então as Hum, pessoas muitas vezes acham que é porque eu proíbo ou porque eu falo alguma coisa. Nada a ver. Não. Até hoje ela tá com 3 anos e 2. Não, eu não posso comer chocolate porque eu tenho alergia. A gente vai comer torta de bolacha que ela gosta, de sobremesa, assim, às vezes no restaurante. Mamãe, você come o chocolate de cima?
Ela faz eu tirar tudo e deixar só o branquinho. Hum, Tá. O que que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso? Quando a criança passa por uma experiência ruim na alimentação, justamente na fase em que ela está formando memórias e muitas conexões neurais, que é a fase intensa até os 3 aninhos, é como se ela formasse uma memória muito intensa sobre aquilo, e toda vez que ela vai comer ou que ela vê aquele alimento, o cérebro dela dispara um alarme: olha, não come, tu vai passar mal, tu vai vomitar, tu vai se enjoar. Então é como se o próprio cérebro entrasse no sistema de defesa e dissesse: não faça isso, não coma. eu E acho que quando a está gente... relacionado porque quando o Vini fez com 2 anos exatos, a minha, a minha avó morava com a gente e ela deixou ele comer um pão com doce de leite e margarina. Então, pão de padaria, né? E Uhum. provavelmente com ovo, não era francês, era de fatia, e O doce de leite, né? leite Mais o trigo. e doce de leite. E a margarina ainda era Becel, então não tem, né, o Uhum. leite. O leite. Ele fez uma reação muito grave, assim, não grave de choque anafilático, de ter que ir para o hospital, mas ele ficou praticamente um mês sem comer direito, praticamente nada. Então, Jura? então assim, eu acho que isso foi um fator assim que a gente recorda até hoje, sabe? Que aí pode estar relacionado com o que você está falando, né? Além dos nãos, né? Que ele sempre recebeu durante toda a vidinha dele. Isso não pode, isso você tem alergia. E daí em festas ou em casa de amigos, enfim, né? Ah, isso você não pode comer, de vir ficar perguntando se pode ou se não pode comer. Então, assim, Uhum. a questão da alergia, né? Que eu acho que criança alérgica já tem essa questão da seletividade, né, por conta de tantos nãos e que recebe, e também teve esse fator, né, esse episódio que ele passou muito mal com 2 anos de idade, né, ele tinha recém feito 2 anos, e ele comia E- super bem, assim, sabe, tem a fase ali, né, entre dos dois, Uhum. né, Sim. das preferências, mas ele comia super bem legumes, verduras, tudo que colocava ele comia, sabe, e aí coincidiu dos 2 anos com esse episódio e depois disso, Parou. aceitar tudo. Aí É, e o foi que aos, acontece? né? Mas teve épocas que ele comia super pouco, sabe? É, hoje o peso está adequado para a idade e para a altura? Ele sempre foi um pouquinho abaixo da linha, né? Mas Uhum. entre o adequado para a idade, mas ali da linha verde sempre um pouquinho abaixo. Mas isso foi desde bebê, porque ele nasceu com 2,600, né? Então ele nasceu pequenininho. Uhum. Ele vem seguindo um padrão na linha. Vem, mas assim tá bem próximo da linha verde. Uhum. Tranquilo. Temperatura sempre acima, né? Sempre Uhum. O que acima da. que os estudos têm muita associação de dificuldade alimentar com a PLV e alergias alimentares. Principalmente por isso que tu falou, porque a gente priva a criança também, ele recebe muitos nãos e a gente priva ela dessas experiências justamente na fase onde ela está aberta para as experiências, né? Então, até hoje, uma mãe perguntou para mim: Kelly, eu assisti sua live lá com a Karen sobre a introdução alimentar, né? A introdução alimentar do meu filho foi totalmente errada. Ela disse: e agora ele está com 2 anos, o que eu faço? Eu falei: agora a gente pega uma fase mais difícil, porque quando eu tô com um bebê de 6, ele põe tudo na boca, né? Os bebês põem tudo na boca. Aos 2 anos, eles começam a fase de descoberta, de Uhum. autonomia, de começar a entender por ser um ser por si só, a fase da oposição, de dizer não, eu não quero, de testar os limites, né? De a fase até mesmo de medo, de neofobia, de nojo dos alimentos, porque na natureza algo poderia nos matar. Então, o Vini tem essa questão muito forte do APLV, que marca com certeza uma questão de, de seletividade alimentar.
Todas as outras alergias, claro, provavelmente ele entenda que alguns alimentos ele não pode comer, e talvez vocês falem, não, filho, mas são só esses aqui que você não pode. Você pode o brócolis, você pode a cenoura, você pode a couve-flor. Ele Então, come algum vegetal? a seletividade alimentar dele é só para comida saudável. Só Porque por... se oferecer qualquer coisa que seja de doce, por exemplo, ele não recusa experimentar. Mas, por Uhum. exemplo, ele nunca comeu cachorro quente. Tá. Daí, semana a gente foi na casa da minha comadre e tinha cachorro quente. Ele experimentou e não gostou, mas experimentou. Uhum. Ele experimenta, assim, mas legumes, saladas, assim, verduras em geral, e legumes, e nenhuma fruta. Ele não aceita nada. Uhum. E provavelmente isso veio se arrastando desde os 2 anos, né? Isso. Daí a fruta ele come no bolo de cenoura, que ele come, que eu faço, e nos sucos, né? Então ele toma suco natural de laranja, toma suco de limão, de uva, Uhum. mas a fruta in natura, assim, ele não aceita. Ele já experimentou, esses dias ele experimentou até na escola, maçã, sabe? Mas Uhum. não gostou. Uhum. Tá. E ele fez exames recentes? Não, até agora, antes do final do ano, eu quero fazer. Mas não, já faz mais um ano e meio, mais ou menos, que ele fez Uhum. os exames. A gente tem algumas vitaminas em deficiência, né? Também podem causar seletividade, pode contribuir, não causar, mas contribuir para uma seletividade alimentar ou um baixo apetite. Por exemplo, né? Uma anemia, claro, né? Uma ausência de ferro, ferritina baixa e tal, mas também complexo B, zinco, vitamina A e magnésio. São algumas vitaminas e minerais que podem causar também. Então, de repente, quando tu for solicitar algum exame, pede para incluir um complexo B, zinco, magnésio, vitamina C, que é importante, e D, né? Sempre para verificar isso. Ele Outra fez coisa, básicos, assim, né? aham, A glicose estava tudo ótimo, sabe? Vitamina D, tudo normal. uhum, Apesar, né, assim, da dieta mais restrita, né? Mas tudo uhum. normal. Mas E esses hoje, não foi pedido, não. Esses tá. que E hoje, dentre os alimentos que ele não pode comer, continua sendo aqueles, os mesmos. Não ampliou essa lista. não, na verdade diminuiu porque eu libero ele para comer, sabe? Então, Uhum, o lanche da escola eu sempre levei, né? Ele foi para a escolinha com 3 anos e meio uhum, e eu sempre mandei o lanche dele. E hoje eu faço o quê? Eu vejo o cardápio todo dia, o cardápio, né? Qual vai ser o lanche. E aí eu uhum, mandar o mais próximo possível, né? Hoje em dia ele praticamente come o lanche da escola. Eu não restringo mais, porque ele não reage, sabe? É muito assim, só se come muitos dias seguidos. Então eu deixo ele comer. E aí ele come na escola. Ele tem comido bastante coisa, a não ser o que ele não gosta. Por exemplo, hoje tinha cachorro quente na escola, que era dia da criança. Comemos uhum, criança. Aí ele falou: Ah, mamãe, eu não quero cachorro quente, então manda o meu biscoito. Aí eu mandei o biscoitinho dele. Mas senão ele geralmente tem comido assim o lanche da escola. E eu percebi uhum, que eu comecei a liberar mais, também ampliou um pouquinho, sabe? uhum. Tá, ótimo. E se não apresenta mais agora e ele gosta e come, é bom que ele se sinta seguro, que ele se desafie também a provar. E assim, o que que acontece geralmente nessa fase do Vini, né, de 7 anos que ele tá? A gente tem uma seletividade que ela vem ali aos 2 anos, três, começa, né? Geralmente após os 2 anos ou um pouquinho antes. E essa seletividade é chamada de seletividade do pré-escolar, então ela pode seguir até os 6. Só que se nada for feito, ela vai se arrastar 7, 8, 9, adulto, né? Daí, quando adulto, a gente não sabe. Ou vai ter uma seletividade, quantos adultos a gente não conhece, né? Que comem, que não comem vegetais, não gosta
não gosta de fruta, não gosta de vegetais, ou até gosta, mas se não tiver alguém para cortar e para lavar também não come. E, e aí se arrasta e esse adulto, bom, é bom para mim, então ele acaba comendo porque ele entende que aquilo é bom para ele e praticamente é obrigado a comer, né? Não como alguém que gosta. E daí, bom, aí tu deve se perguntar, né? Mas então o que que eu faço com o Vini, né? Porque se eu tô com essa seletividade dele e, como tu disse, ele não tem seletividade para o que não é saudável, para porcaria, ele prova e come, né? Por quê? Porque o doce, o paladar inato do ser humano é pro doce, né? A gente nunca vai conseguir competir um pote de sorvete com brócolis, nunca, né? Então eu falo sempre, a gente não precisa insistir para uma criança comer sorvete. Por que que eu preciso insistir para ela comer brócolis? Então, algumas condutas de vocês em casa vão ter que ser alteradas, modificadas, organizadas, e dessa vez com a idade que ele tem junto com ele, porque ele já não é mais um bebê, então eu preciso sim trazer ele para essa conversa, para essa organização, para essa rotina, para explicar tudo que vai começar a mudar aqui em casa, o porquê que vai mudar, né? E começar com ele. Aí vai depender muito, cara, do temperamento dele. Tenho crianças assim que na minha prática clínica eu observo, por exemplo, crianças de temperamento quente, que são as fleumáticas, são as sanguíneas e coléricas, que são aquelas crianças que respondem rápido. Tu fala uma coisa, elas respondem, né? É, são crianças que não guardam, né, para si. Então, são crianças que, por exemplo, o colérico fica com fica muito bravo, né? Hum, Mas o sanguíneo entra por um ouvido e sai pelo outro, que são muito distraídos. Já as crianças de temperamento frio são crianças que guardam, não falam, escutam, elas se sentem culpadas pelo que acontece, tristes. Não são crianças da raiva, são crianças da tristeza. Então, dependendo do temperamento, vamos supor, se eu tenho uma criança de temperamento quente, principalmente uma criança colérica, eles gostam muito de desafio. Tipo, para ele fazer alguma coisa, é só tu desafiar ele e dizer, ó, tu não vai conseguir. Eu duvido que tu consegue provar esse brócolis. Duvido que tu consegue dar uma mordidinha nele. Pronto, sabe? Um quadro de metas, um negócio assim, olha, ele vai fazer aquele quadro que é de 7 dias, ele vai querer cumprir em 3 para ele terminar, para ele ganhar, para ele provar que ele é o bom, uhum, né? Mas isso não funciona com uma criança de temperamento frio, porque ela vai, se ela não conseguir, aí que ela vai se sentir pior. Eu não faço nada certo mesmo, meu pai, né, minha mãe não me ama. Então são crianças que tendem a ficar mais reclusas no seu mundo, né, mais quietinhas, introspectivas, pensam, analisam. Mas, por outro lado, essas crianças, elas são fáceis de lidar quando a gente fala em exemplo. E como elas são mais tranquilas, a gente tem que conquistar elas pela conexão, fazer elas confiar na gente para que a gente consiga o que a gente quer, né? E trazer elas para o nosso mundo, né? É, então, assim, primeira coisa que eu te sugiro, ele está com uma seletividade que não é recente, é de muito tempo que vem se prolongando, né? Então, vamos supor ali, temos 5 anos, 4, 4 anos ou 5 de seletividade, né? Então, a é. gente tem que começar com pequenas mudanças, sabe? Não adianta querer que ele comece a comer cenoura ou um brócolis, ele não vai comer Esses assim, dias não vai começar dessa forma. ele Oi? experimentou esses dias. Eu descasquei ela inteira, né? E aí Uma ele pegou cenoura a cenoura, só que daí ele não gostou, daí cuspiu. crua. Crua. Olha, ele é uma criança diferente de muitas que tem coragem de provar. Ele não Ele, tem, mas né? Porque tem criança que na idade dele não quer nem ver. não, teve épocas que, porque a gente aqui em casa é de comer muita salada, muita verdura, muito legume, muito assim. O meu Isso que eu marido, ia perguntar. Vocês são bem, têm uma alimentação bem diversificada. na verdade, esse hábito eu adquiri por conta do meu marido, porque na minha casa dos meus pais a gente comia, mas assim, uma folhinha de alface era pouco, não era muito, sabe? Uhum. E o meu marido, ele faz assim, um pratão, né? Salada, enfim. E aí eu
todo dia, né? Também como. E assim, aqui em casa tem muita fruta, muita verdura. A gente vai na feirinha todo, né, todo final de semana, preferência compra orgânico. E, e ele, assim, não deixar, ele sentava na mesa, ele não gostava de ficar perto da comida. Uhum. Falava, ui, que cheiro ruim, eca. Eca, que nojo. E aí, assim, ó, ele afastava o prato. Uhum. E isso, a mesma coisa na escola. Quando ele começou, falava, ele vai, na escola ele vai aceitar comer, porque ele vai ver os amiguinhos comendo. A professora colocava na frente dele as frutas, ele afastava. Ele não suportava ficar perto. Uhum. Fica. Hoje ele aceita, ele não deixa, sabe? Então, eu percebo que tá melhorando, assim. Eu já levei ele em psicólogo quando ele era menor, mas não, fez alguns meses de acompanhamento, mas não percebi melhora. Daí Uhum. percebi que a melhora veio. Já levei em nutricionista também, mas daí, assim, na época, a profissional passou um cardápio, né, uma dieta, mas a minha dificuldade não é saber o que oferecer, é Uhum. aceitar, né? Então, e aí eu percebi que as coisas que a gente foi fazendo aqui em casa foi ajudando, sabe? Então, na insistência, na A conversa, exposição frequente, né? então ele vendo todo dia, ele vê que Exato. meu marido, a gente senta, a gente na janta come salada, come verdura, então come arroz, come feijão, né? Eu que Uhum. faço em casa, então ele vê eu preparando o almoço, e eu percebi que isso teve um efeito melhor do que manter ele na terapia, sabe? Na verdade, a Ele terapia. come na mesa junto com vocês? Então, é, ele até pouco tempo atrás comia, às vezes, no sofá, em frente à Tá. TV. E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a mudar esse hábito, né? Então, porque assim, em casa, o meu marido não almoça em casa. E aí, enquanto ele tá almoçando, eu ainda tô terminando de preparar o almoço, porque ele vai pra escolinha Uhum. agora, então eu deixo ele na escolinha e vou trabalhar. Então, esse horário ali do almoço é bem tumultuado. Então, por conta de Tá. estava cozinhando, ele ficava assistindo desenho, aí eu já dava o almoço. E aí eu tô tentando mudar, sabe? Hoje ele faz as refeições na mesa, mesmo que enquanto eu tô preparando o almoço, né? E ele já vai almoçando, ele tá comendo na mesa, na bancada Uhum. da cozinha. E aí, finais de semana, a gente prioriza sempre fazer as refeições nós três na mesa, juntos. O que Uhum. eu consegui tirar ainda foi a tela. Da hora da refeição? Isso. Quando nós três estamos, né, que a gente come em horários diferentes. Daí, meu marido chega às vezes antes de mim à noite, né, quando eu vou, às vezes, para academia depois do trabalho, eu chego mais tarde. Então, a gente, durante a semana, são horários diferentes de refeições. Uhum. Mas, finais de semana, que a gente consegue sentar juntos, nós três, aí é sem tela. Daí é nós três conversando. Mas durante a semana eu ainda não consegui fazer. Consegui já tirar do sofá. Tá comendo na mesa, né? Mas eu não consegui ainda tirar Uhum. ele no almoço. Tu considera ele uma criança tranquila? Tem momentos tranquilo. Uhum. Ele para, assim, ele para pra, né, para Não, comer. não, mas nem no sentido assim de ser uma criança Fala, agitada, sabe? Eu digo uma criança assim que fala aberta assim, às experiências, uma criança amorosa, uma carinhoso. criança Muito. que Ele é, que gosta de estar presente, que escuta, sim, tudo isso. não Não uma criança que bate de frente, que tem briga, que grita. problema de birra com ele, nunca. Isso, E uma tá. criança respeitosa, muito carinhoso, muito família, Então, eu muito. vou te falar várias dicas aqui, tá? Claro que nada substitui um acompanhamento, né, de tempo. Eu faço geralmente são 5 sessões
que eu fecho em consultório, para que a gente consiga ter alguma evolução, né? 5 sessões, depois mais cinco, porque a gente nunca pode dizer, né, vai começar a comer ou vai voltar a comer. Mas tem crianças que são mais abertas, assim, pelo que tu me contou da história dele, eu acho que é muito tranquilo, mas a gente tem que ter paciência. Então tá, primeiro, o que que eu ia te falar em primeiro lugar? Primeira tarefa, tu ir lá no meu Instagram e nos vídeos do IGTV, procurar lives de temperamento. E lá tu vai ver uma live que se chama de temperamento fleumático. E depois tu vê um melancólico. Assiste para ver se, porque ele provavelmente é de temperamento frio. Tu vê lá, identifica qual é o temperamento dele. Porque isso vai fazer toda a diferença, a forma que a gente lida, a forma que a gente educa, a forma que a gente conversa. Tá. Independente da criança, tá? Comer na mesa, acompanhado dos pais, sempre é um sucesso e sem telas. Por quê? Primeiro, quando eu coloco tela, eu posso ter uma criança que come demais, mas eu posso ter uma criança que come de menos com a tela. Porque ela fica tão interessada em ver o que está ali, que ela esquece até de comer. E aproveitando a idade do Vini, que logo ele já está na pré-adolescência, já está entrando, muitos estudos indicam refeição em família, demonstram crianças com notas mais altas, menos violência, crianças mais amáveis, crianças até com menor envolvimento com drogas. Por quê? Porque quando a família se conecta na mesa, a gente conversa. Como é que foi o teu dia? E aí Uhum. a criança começa a contar. Hoje nós estávamos jantando aqui, e aí a Lorena teve festa do esquisito na escola hoje. E aí hoje era o dia do esquisito, por causa da Semana das Crianças. E aí eu perguntei pra ela, e aí, filha, como é que foi o dia do esquisito dela? Ela disse, é legal, só eu que fui de dinossauro, mãe. Eu falei, Uhum. é só você que foi de dino? E me diz uma coisa, você contou a história lá para os amigos, a história do lobo que come os carneirinhos? Que ela agora tá viciada nas histórias do lobo que come carneirinho. Aí ela disse, eu contei pro Igor, mas ele não quis. Aí eu comecei a chorar, mãe. Aí eu falei, sério? E o que que ele fez? Ele me deu um abraço e falou que eu não precisava chorar. Então, assim, sabe, esse momento eu não ia extrair isso dela com tanta leveza se não fosse ali nós jantando, comendo, passa isso, passa aquilo. E o contato que ele já tem visual com a comida, perto, o cheiro já é um contato. Então eu falo assim: mas eu faço, mas eu fiz, mas ele nem tocou. Gente, mas ele viu. Então, assim, todo aprendizado passa pelos sentidos. Quais são os sentidos, né? Visão, paladar, audição, olfato. Daí a gente tem propriocepção, interocepção e vestibular que a gente não aprende. Mas esses são os principais. Então, mas ele viu, ele cheirou. Passa a travessa do brócolis. Passou. Então você pode com o Vini fazer muitos combinados com ele, porque eu tenho certeza que ele vai cumprir. E sem cobrar nada dele, assim, no sentido de tem que provar. Não, não tem. Por exemplo, beija, cheira. Filho, então cheira. E escrever. Então, por exemplo, pega lá uma cartolina, ele gosta do quê? Ele gosta de algum personagem, de algum herói? Gosta. Naruto, Gosta na fase do Naruto. do Naruto? É, Então, vamos lá, ele gosta do Naruto ou de um Homem-Aranha, não sei, um personagem. Então, pega uma cartolina bem grande com ele e fala, filho, olha, você sabe o quanto a mamãe e o papai conversam vocês dois com ele, né? Se preocupam com a sua alimentação. Olha quanto, né, a gente se preocupa com a sua saúde. O papai come também bem, porque o papai quer viver muito tempo para você, para estar ao teu lado, para ver você crescer, se formar, trabalhar, formar uma família. E para isso o papai precisa ter saúde. E a mamãe também. Por isso que a mamãe vai para academia, come frutas, vegetais, né? Você sabe disso já, né? Ele já sabe, ele tem 7 anos, né? Não tem mais dois, três, a abordagem muda. E o que você acha de a gente fazer algumas mudanças aqui em casa? Pequenininhas, assim, ó, bem pequenininhas. Você vai dizer se você quer ou não. A gente deixa essa decisão para ele, tu vai oferecer as opções. Por exemplo, ele está comendo na mesa com o celular. Se ele só faz uma refeição com o celular, tá fácil, né? Porque se ele fizesse
todas, aí a gente ia começar a tirar o celular de uma. O que que você acha então de na segunda, quarta e sexta comecei celular? Se ele já topar logo de cara sem celular, o ideal seria que tu conseguisse fazer esse almoço com ele, né? Vocês dois juntos, pelo menos, na mesa, que tu conseguisse organizar para que vocês dois juntos, nem que antecipasse um pouquinho, porque aí Uhum. vocês conversavam, vocês trocavam ideia, risada e deixavam o tablet ou o celular de lado, né? Sim. É, eu vou Mas tu tentar. pode, tenta, porque é muito importante. Tu vai ver bastante mudança até no comportamento dele, assim, de conexão. A gente tem durante o caminho até a escola, né? Essa conversa que seria importante fazer na hora da refeição. Mas eu posso tentar me organizar, assim, para fazer. É, Começar, pelo menos assim, né? 2 vezes na semana, ou Hum, 3 vezes na semana, e aí tu conversa com ele. Nesses dias aqui, vamos deixar o celular de lado? E aí faz assim um quadro grande numa cartolina, coloca segunda, terça a domingo, e do lado faz as metas, uhum, deixando claro que todos têm que participar. Então, assim, se o celular não vale para ele, não vale para o papai também. Ah, mas eu estou respondendo no WhatsApp. Não vale? Não. Todo mundo vai deixar o celular numa caixinha. Pronto, aqui tá a caixinha e a gente vai sentar e comer, uhum, né? Então é o momento de vocês. Né? E, e aí, então coloca as metas ali. Então, por exemplo, segunda sem celular, quarta, tudo bem, Vini? Pode ser 3? Ah, não, mãe, eu acho muito. Pode ser um dia, então? Tá, pode. Beleza, um dia. Aí, no outro dia, a gente combina de ter dois coloridos no prato. Não é para comer. Coloca no prato pouquinho, bem pouquinho. Se ele não gosta que encoste ou se ele não quer no prato, se isso para ele assim for algo impossível de ter no prato, coloca um pirizinho do lado, bem uhum, pequenininho. Então, pelo menos no pires do lado. Mas se ele já deixar no prato, fechou. Filho, não precisa comer. Só se você quiser provar ou comer. Só para você ter ali. Por exemplo, meio tomatinho cereja e meia cenoura baby, daquela baby, sabe? Bem pequenininho. da Só. Mônica. É, da Mônica, bem pequenininho. Só isso. É meia cenoura baby e meio tomatinho. Ah, na verdade era um verde e um colorido, eu falei, né? Então seria o tomate e um raminho pequenininho de brócolis. No outro dia, 2 fiapos de beterraba e meia folha de alface, meia folhinha daquela baby de alface, tá? Então só deixar ali. Não precisa comer. Para a criança chegar e comer, a gente tem uma escalada do comer. Não sei se tu já ouviu falar. Que é é o ficar perto, depois o cheiro, depois pegar, né? Exatamente. É isso mesmo, é uma escalada. Então, É bem. primeiro a criança. Eu estou tentando achar ela aqui para te mostrar. Uhum, Primeiro a criança tolera, interage, uhum. cheira, toca, prova e depois ela come. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu tirar o celular daqui. Assim é melhor. Ó. Então, ela tolera, interage, cheira, toca, prova e depois ela come. E aí, quando a gente vem ver o que é tolerar, olha só quanta coisa tem. O que é tocar, o que é experimentar, o que é cheirar, o que é interagir. E uma criança, ela pode ficar, por exemplo, várias várias refeições nessa fase, depois nessa. Então, ele está tolerando no prato. Se ele pegou da travessa, ele mesmo colocou no prato dele, futricou com o garfo, tá interagindo, tá Uhum, liberando um cheiro. Se não liberar um cheiro, tu pode até falar para ele, filho, cheira a cenoura. Vamos ver que cheiro tem? Deixa a mãe cheirar também. Aí tu pega e cheira também. Deixa a mãe cheirar também. Tem cheiro de. Não sei. Deixa eu provar. Essa aqui tá diferente. Deixa eu ver essa. Essa tá melhor. Né? Porque com a fase dele não adianta dizer o coelhinho come cenoura, né? Não é assim que vai funcionar. Mas cheira. Cheirou. Aí, deixa eu voltar ali. Tocou, pegou com a mão, cheirou.
brincou, sei lá, né, tocou com a mão bastante. Então tu pode até, por exemplo, levar ele para a cozinha, porque a escalada do comer, quando eu levo ele para a cozinha para ele me ajudar, a, a probabilidade de ele provar o que ele está fazendo é muito grande. Então, filho, vamos ajudar a mamãe a fazer um bolo de cenoura? E aí tu coloca nesse quadro de metas, por exemplo, fazer uma receita nova todo sábado. Aí vocês Uhum. vão escolher, vamos fazer um bolo de cenoura? Vamos. Só que para fazer esse bolo de cenoura, a gente já começa indo na feira, escolhendo a cenoura. Qual cenoura que tá mais bonita aqui? Escolhe. Em casa, ele vai descascar a cenoura, nem que demore, cortar, botar no liquidificador. Então tem acessórios, se tu tem medo de ele se cortar, tem acessórios que são específicos para criança não cortar. Até eu comprei bastante na Amazon, umas facas que são bem específicas para criança, assim, para não, que são seguras para criança trabalhar. Então tu pode comprar e trazer ele para te ajudar. Então, por exemplo, eu sei que dá trabalho, Karine, eu sei porque às vezes eu venho sozinha para casa com a minha filha à noite, e a vontade que eu tenho de botar ela na frente da TV para eu terminar logo o jantar é gigantesca. Mas eu falo, eu não posso fazer isso. Não é o que eu prego, não é o que eu ensino, e é bom eu passar por isso para eu ver como é difícil. E é difícil. Às vezes Uhum. eu deixo ela gastar 3 litros quase de água lá lavando morango para eu ganhar 10 minutos para terminar de fazer o arroz, esquentar a carne, isso que eu deixo tudo meio pronto. Então, tenta trazer ele para te ajudar nesse almoço de vocês, sabe? Qualquer coisa que ele faça, não sei, botar a mesa, tirar a mesa. Então, dentro desse quadro de tarefas, Uhum. coloca lá a questão do celular, a questão de ter um verde, um colorido no prato, mas eu não quero no prato, tudo bem, pode ser no pirizinho, mas já está aproximando, já está ali. Uhum. Ajudar a mamãe 2, 3 vezes na semana na cozinha, não sei o que que ele poderia fazer, né? Ele vai te ajudar. O que que você acha, filho? Você cortaria para a mamãe uma cebola? Ai, não, mãe, eu vou chorar. Ah, então você cortaria uma folha? Faria salada para a mamãe? Mexe um arroz, lava o arroz, né? Tem tanta coisa que ele pode ajudar com 7 anos. Tá. Então, 2 vezes na semana ele vai te ajudar a fazer o almoço. Uma vez na semana vocês vão escolher uma receita para fazer juntos. E aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o bolo de cenoura, pode ser um bolo de chocolate, pode ser qualquer coisa. Eu só quero que ele venha para a cozinha contigo, que ele se aproxime mais do ato de cozinhar, que ele pegue gosto. Aí Uhum. vocês podem fazer, né? Ele vai quebrar o ovo, vai quebrar de um jeito, às vezes vai cair, vai estragar, vai ter o Então, contato. agora quando ele come ovo, ele quer preparar. Daí, Olha, daí eu tô ensinando ele como quebrar ovo, porque as primeiras vezes ele apertou e, né? aham. E aí agora eu tô ensinando ele como abrir, né? E abrir o ovo. E ele quer fazer, ele quer preparar. Meu, Então, guria, que ótimo. As crianças são muito colaborativas. Aproveita e traz ele para a cozinha para te ajudar a fazer omelete, a fazer. Peguem receitas na internet, que, né, coisas novas. Aproveita as receitas que levam vegetais. No meu Instagram ali, por exemplo, tem aquele bolo, aquele pão colorido, tem o uhum. bolo colorido que vai cenoura, outro vai beterraba, outro vai espinafre. Filho, vamos fazer esse bolo aqui verde, né? Parece o bolo do Hulk. Vamos fazer esse bolo para ver como que. Ai, mãe, espinafre. Não sei. Eu vou, eu quero comer. Eu e teu pai vamos comer. Tu me ajuda? Ah, ajudo. Saiu do forno, não fala nada. Não pede para provar, não fala nada. Se ele gosta muito de chocolate, faz uma calda de Ó, chocolate, porque é um alimento seguro, por é, exemplo. Então lembra disso, toda vez que ele for comer alguma coisa nova, ter junto um alimento de segurança. Então, assim, se ele gosta da calda de chocolate, põe a calda de chocolate em cima, que vai dar uma segurança para ele pegar um pouquinho e provar. por exemplo, arroz ele não come, ele não gosta. E Arroz. então, por exemplo, quando eu faço peixe, né? Geralmente eu faço uma vez na semana, que ele adora, ou às vezes até duas, eu coloco arroz. Aí ele fala, só um pouquinho, mamãe. Tá bom, só um pouquinho, mas eu coloco.
umas 2 colheres de sopa, sabe? Aí ele come. Muito bom. Tá? Então ele já sabe, quando tem o peixinho, tem o arroz junto. Uhum, Mas o arroz puro, assim, ele não come, né? Feijão não come também. uhum, A comida dele basicamente é aipim frito, que ele gosta, polenta frita, batata. uhum, E aí eu faço às vezes no forno, às vezes na air fryer, aquela pronta, que eu sei que não é bom, mas uhum. daquela. E aí pão, o pão eu faço em casa, né? Eu faço pão semi-integral. E aí a carnes, né? Carne, frango, peixe. Ele prefere carne, frango e peixe. Carne vermelha ele não gosta muito, mas assim quando é assada, churrasco. É, me diz uma coisa, ele não come pastoso, a textura pastosa. Não come polenta, Não, mais, aipim cozido. mais tudo frito, frito. E para ficar crocante, para ficar mais crocante, mais sequinho. Isso, mais secos. É, é porque ele gosta dos alimentos mais secos, né? Tá. Tem uma outra questão aí, tá? Que agora tu veio me trazendo isso que seria, Por exemplo, sorvete, né? Ele come. sim, mas sorvete gelado, maravilhoso, né, guria? Tem como É, não comer sorvete. mas Sorvete mas é diferente da textura pastosa, por exemplo, de um aipim amassado não ou de come. uma polenta, é Não, diferente, sabe? Ou um purê de batata, né? É diferente o sorvete, porque o sorvete tu pega, ele derrete na boca, né? Gordura pura, né? Então ele é, derrete na boca. E assim como um biscoito de polvilho, que tu morde, ele derrete, um chocolate, tu morde, ele derrete, né? Mas essa questão de as crianças quererem muito seco é muito comum, tá? E, e muitas vezes também tem a ver com a questão própria de mordida, né? Da fase que passou ali na troquinha dos dentes. E aí era bom avaliar, levar ele para avaliar com, não sei se tu já levou ele num odontopediatra ou no ortopedista funcional dos maxilares, só para avaliar a mordida, a função, se tá tudo bem, se não. então, ele vai todo ano, né? A minha cunhada, inclusive, é dentista, né? Ela não é odontopediatra, mas ela Uhum, é endo e orto, né? uhum, E a gente consulta com ela sempre. Nunca uhum. nada assim de erro de mordida. Ótimo. Aí o que que tu vai fazer em relação a esses alimentos só crocantes que ele aceita? Cada vez menos. Então, assim, foi para air fryer, antes eu deixava 10 minutos, agora eu vou deixar 8. Amanhã eu vou deixar 5, depois eu vou deixar 4, depois eu vou deixar 3. Cada vez menos, muito sutil assim, aos Hum, poucos, porque é um padrão, não sei há quanto tempo ele come assim, mas provavelmente faz tempo, né? Então é um padrão que ele vem de muito tempo comendo assim. Então não adianta eu pegar uma mandioca cozida e botar no prato dele que não vai rolar, né? Ele não vai querer comer, ele vai dizer que não. E na verdade, a batata frita, ele já tem me pedido para deixar pouco tempo na air fryer. Muito bom. Ele gosta, ele não gosta mais muito torrada. Então, ele mesmo, Uhum. né? E aí eu tenho feito isso, mas aí com relação à mandioca e à polenta, não, aí frita. Mas não é na air fryer? Não, eu frito na panela mesmo, na frigideira. Com óleo, É, imersão. não, não é, é porque eu tenho aquela panela, ela vai bem pouquinho assim de óleo, sabe? Uhum. Que é aquela panela da Polishop. Sei. Então eu coloco só um fiozinho de óleo, né? Mas daí ela fica mais crocante. Uhum.
o ideal seria tu tentar deixar cada vez mais crocante. Nessa panela aí não dá para fazer isso? Deixar menos crocante. Menos crocante? Posso fazer na air fryer também, né? É, Menos tempo. começar a fazer na air fryer e combinar com ele de nessa lista ali que tu for fazer de segunda a domingo, uma receita nova, a tela na hora da refeição, um colorido no prato e um verdinho, nem que seja um pouquinho. Aí a gente vai combinar também de provar alguns alimentos. Provar. Se você não quiser, Vini, não tem problema, você pode cuspir. Eu deixo um pratinho, um guardanapo, fica à vontade, filho, né? Uhum. E o que que as crianças não entendem, né? Porque muitas vezes elas também não querem, não fazem questão. E eu sempre prego isso para Lorena muito, que para a gente dizer que a gente não gosta de um alimento, a gente precisa provar 10 a 15 vezes o mesmo alimento, de diversas formas, de diversos preparos. Aí eu provei a cenoura crua, provou a cenoura cozida, provou a cenoura frita, frita assim, palitos na air fryer, a cenoura no forno, provou um purê de cenoura, cenoura refogada em cubinhos, né? Então, várias preparações em diferentes momentos para a gente dizer que gosta. Uhum. E tudo que a gente sempre fala muito isso para ele, tudo que você gosta hoje, um dia você provou. Senão você não ia gostar, não é mesmo? Então eu Uhum. sempre falo isso, filha, hoje você não gostou, mas a gente precisa fazer de novo, provar novamente para ver se a gente gosta, né? E é normal um dia ele querer, no outro dia ele recuar, no outro dia ele tentar de novo, a gente não pode desistir. É um trabalho muito cansativo, Karine, mas é um trabalho que vale a pena, porque é dia após dia. E aí tu faz esse quadro com ele de metas, combinando junto com ele. Aí começa, por exemplo, eu vi que o padrão dele são de alimentos bem brancos e amarelos, né? Uhum. Pode reparar. Por quê? Alimentos brancos e amarelos me traz conforto. Então, isso aqui eu sei que se eu comer, eu não vou morrer. E Por na exemplo. época, ele teve uma época que até as fezes dele eram claras. Então, depois que a gente começou a liberar outras coisas, que ele começou a ampliar um pouquinho, né, o cardápio dele, Uhum, mudou a coloração das fezes, porque ela era bem clara, por conta da alimentação uhum, amarelada, né? exatamente. E eu não Então, te oriento a esconder nada, tá? Pai, não faz nenhuma coisa mirabolante, esconde no feijão a beterraba, esconder no bater a cenoura no negócio, no molho, não, ah, porque daí tu quebra, ele ele percebe, hum, e aí tu quebra a confiança. Isso que é o pior, é quebrar a confiança. Então assim, pô, vocês estão trabalhando na confiança, vocês estão fazendo juntos e tu quebra a confiança. E aí o que que tu pode fazer nesse quadro? É tipo um game, né? Tem as metas, todo mundo vai cumprir as metas, não só ele. Todo mundo da casa. Todo mundo vai ter que ter um verdinho no quarto, todo mundo não vai usar o celular. A receita, todo mundo vai fazer juntos, ou você, ele e a mamãe, ou ele e o papai. Então, assim, vai ter, né? Ele pode fazer uma pizza com o papai, uma massa para mexer. Sempre deixar ele usar as mãos quando possível para mexer, para pegar, para quebrar ovo. Aí quebrou o ovo, já quer limpar? Calma, filha, só um pouquinho. Tá aqui o pano, bem devagarinho com esse pano. Deixa. Ai, filho, quebra o outro, vai sujar de novo, né? Depois você limpa, tá tudo bem. Para ele ter contato, para ele se sujar. Quanto mais ele pegar e se envolver, melhor. E aí depois tu combina com ele assim: ah, se você cumprir essas metas, e a mamãe também, se todos nós cumprimos essas metas, a gente podia combinar alguma coisa muito legal, né? Você tem alguma ideia? Aí sim, tipo, para não dizer que né, que é algo, é uma recompensa. Não é. É algo que a gente vai fazer em família. No cinema, pode ser. Mas tem que ser um passeio em família. Não é comer, não é comida, não é brinquedo, não é videogame, não é ver tela sozinho. Não, é um passeio em família. Ah, vamos lá no shopping brincar, vamos no Beto Carreiro, no parque aquático, tá? E lembra sempre assim, filho,
Vamos cheirar, tocar, sabe, brincar de detetive dos alimentos, comprar uma lupa grande, vamos investigar o que que é isso aqui, né? Esse alimento aqui. Então, tudo isso é aproximar. A gente só vai conseguir aproximar a criança, e tu já faz muito bem isso aí na tua casa, é tendo os alimentos em casa, né? Não adianta eu querer que a criança coma se eu nem tenho. E segundo, oferecendo, porque não adianta se eu também não ofereço. E segundo, como ele já está nesse padrão há muito tempo dos alimentos clarinhos, não adianta eu querer chegar agora e vir com o feijão que é escuro ou com a lentilha, porque não vai rolar. Primeiro pela textura e segundo pela cor. Então, assim, a gente começa quebrando o padrão bem devagar. O feijão, ele come o caldo. O Então, eu bago não. peneiro o grãozinho, não. Aí eu peneiro e fica meio pastosinho, assim, sabe? E aí ele come. Tá. Mas, assim, é uma vez na semana e reclama Opa. para come. Olha, mas ele já está muito à frente de muitos, de muitas crianças que eu atendo, porque eu acho que tu também não arrega, né? Tu tá Não, ali. não. É isso aí, Takarimi? Não arrega? Não É, arrega, porque senão daqui a pouco tu vira MasterChef da casa, tá cozinhando só, tipo, ai, tem que fazer a mandioca do Vini. Vocês estão comendo, tem que fazer a polenta do Vini, né? Então, assim, daqui a pouco daí tu vira MasterChef e tá cozinhando para totalmente diferente um cardápio para ele. A intenção de comer junto em família é para que todos comam a mesma comida, né? Então, assim, a mandioca dele, vocês também vão comer, sim. mas ele também vai provar um pouquinho do que vocês estão comendo. Tá tudo bem. Não gostou, tudo bem. Pode ser até que no começo ele, né, prove, faça uma ânsia, alguma coisa nesse sentido, porque ele vai sentir nojo, é normal. Imagina, ele É, estigmatizou aquilo na cabeça dele. ele nauseia. Então, na escola, ele comeu quibe esses dias. Uhum. Porque o marido às vezes pede quibe, né? Comida árabe. E aí no quibe que ele pede aqui não vem tomate dentro. E na escola, eu não sei se foi preparado lá da escola, veio tomate no quibe. E ele Tomate. deu e ele sentiu a O consistência tomate. do tomate. E aí ele foi pro banheiro, correu e ele falou que ele ficou com vontade de vomitar. Ele cuspiu, né? De saber que tinha o tomate ali. É. Olha como é forte, né? A questão do nojo. E É, junto com o nojo vem o medo de provar os alimentos. Isso a criança trabalha muito na terapia. O medo, o nojo, né? Porque esse medo e esse nojo é real. Então, pode ver, o conforto que ele tem é de alimentos brancos. Pronto, esse é o conforto dele. Ele foge um pouquinho ali pro feijão, porque tu insiste, porque ele sabe que tem que comer. E o arroz, porque tu tá ali firme. Não, uma vez na semana, pelo menos, a gente vai ter o arroz com peixinho, né? Então, isso que tu já conquistou, não arrega, porque tu já conquistou. Esse feijão que tu amassa os baguinhos junto, né? na peneira. Uhum. Mas tu amassa. Maço. Aí o que que tu pode fazer é colocar agora um pouquinho, deixa escapar um, dois baguinhos e amassa junto, vai tentando colocar, sabe? Claro, mãe, você colocou um baguinho? Não, filho, desculpa, escapou. Um escapou. De escapar, sabe? E aí Um ele fala, escapou, foi sem querer, desculpa, né? Só para ver como é que ele vai reagir. Aí depois tu pega leve de novo, né? E aos poucos aí tu vai seguindo. Dá para tentar o feijão branco também, né? Que daí muda um pouco a cor, é um branquinho, é o que ele gosta. Dá para tu tentar fazer brownie de feijão com ele. Aí tu começa a catar os feijão, escolhe os feijões. Vamos escolher o feijão. Vamos botar a cozinhar. Agora vamos fazer o brownie. Fica delicioso, tá? Tem uma receita lá no meu destaques. Faz o ah, brownie de feijão. Quis comer? A mesma coisa. Beleza, não quis? Bola pra frente. Vocês comem, congela, dá pros uhum, amigos, né? Mas deixa ele saber que ele tem contato com o feijão. E
Rafael, Ai, deixa ele aqui em casa. Oi? é meu primo. Teu primo? Hum, Deixa lá na casa do Rafael. Deixa na casa do primo. é, E aos poucos tu vai conquistando e vocês vão conseguindo juntos, assim, então aí vão fazer esse passeio, se vocês combinarem, faça isso. Porque é aos poucos mesmo, tá? Que tu vai conseguir. E não, e como eu te falei, não arrega. A partir do momento que, né, tu combinou, fala, não, filho, vamos fazer assim, encoraja, vai dar tudo certo, se você não gostar, você gospe, né? E a ânsia e o vômito, muitas vezes, não, é real. Eles fazem ânsia e chegam a vomitar mesmo, em algumas ocasiões, porque o nojo é tanto daquele alimento. Pensa em algo que tu tem nojo, assim, não sei, por exemplo, tu gosta de bucho? não. Dobradinha? Não? Uh-uh, Língua? uh-uh. Fígado? Já comi, mas hoje não como mais. Então imagina, vamos supor o bucho. Não sei, entre bucho e língua, qual que é o pior pra ti? Nunca comi. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Meu, tá Não. perdendo. É muito bom. Eu Tenho, gosto dos dois. Tem nojo? tenho. Então tu imagina alguém te enchendo o saco pra tu provar bucho e ainda bota um prato cheio, assim, ó. Prova, Karime, pelo menos prova, só um pedacinho. Eu é com aquela nata do leite, sabe, do café? Meu, guria, eu só de pensar aquela nata aqui assim, ó, grudada, nossa, me dá vontade de nausear. Eu tenho nojo daquilo, nojo. Hum, Mas pro resto eu sou muito tranquila, a não ser que eu veja um cabelo na comida, que aí eu tenho é, nojo, ou tem. um Uhum, bichinho. Então pensa assim, se tu vai no restaurante e tem um cabelo na tua comida, tu tira o cabelo e para de comer, né? Tu fala, não, não quero uhum. mais. Ou tu tira o cabelo e continua comendo. Não, não como mais. Então, às vezes o alimento que o que é nojento pra gente encosta no que no que não é nojento, tudo ali virou nojento naquele prato. Para a criança é a mesma coisa. O tomate para ele que é nojento, se encostar na, na lá na mandioca dele, que não é nojenta, mandioca lá na fritinha, vai virar nojento. Então tu observa para ver se pelo menos dentro do mesmo prato é tranquilo para ele deixar. E é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai avançando, faz o quadro, chama ele, vai aumentando os degraus, cada vez vai ficando mais difícil. Existem várias atividades que a gente pode fazer com o alimento para a criança tolerar, interagir, cheirar, tocar, levar na feira, levar para a cozinha para cozinhar, ajudar sempre. A gente só não vai ficar enchendo o saco para provar, sabe? Pelo menos prova. Só uma mordida. Você nem provou, como é que você vai falar que você gosta? A gente Não, pode tentar de uma outra abordagem. isso é tranquilo aqui. A gente não insiste, não. A gente deixa, se você Ótimo. quer, você experimenta. Se você não quiser, pode deixar, não precisa comer. Então, a gente não insiste, sabe? Aqui não. Ótimo. E aí eu O que dá percebo para fazer? que vai e pega para experimentar. Quando a gente não insiste. Exatamente. É. Quanto mais a gente insiste, mais a criança resiste. Uhum. Porque ela percebe que ali ela ganha muitas vezes a nossa atenção, de estar, ai, mas prova, mas não sei o quê, né? Aí o que tu pode falar para ela é isso, cheira, toca, beija, lambe, né? Uma mordidinha de formiguinha. Ó, vou dar uma formidinha de formiguinha aqui. Quem consegue dar uma mordida de formiga que nem eu, né? Assim, para ver o que ele vai te devolver, né? Muitas vezes, né, cara, depende da idade da criança. Para algumas crianças, tem 7 anos, mas algumas técnicas funcionam como se mais lúdicas, mesmo uma criança de 7 anos. Para outras, por exemplo, as meninas, geralmente de 6 anos, algumas coisas já não funcionam, porque elas já se sentem super adultas. Uhum. Geralmente, os meninos, a gente tem, ou, pela minha experiência, a gente tem mais adesão com técnicas lúdicas, sabe? Nesse sentido. Uhum. E aí tu faz esse quadro, conversa com ele, chama ele para responsabilidade, né, dele, porque essa responsabilidade do que ele vai comer é dele.
cumpre a responsabilidade de vocês, que é comprar, oferecer, trazer ele para mesa, comer sem telas. Ficou escuro aqui, né? Eu Não, até, ninguém desligou. nós vamos viajar, né? Aham. Final do mês. E aí ele vai conosco. Primeira viagem que ele vai, assim, para ficar em hotel com a gente, enfim, né? Uhum. E aí eu já falei para ele, né? Você tem que se alimentar bem, porque a gente não vai estar em casa, não vai ter as coisas, né? Nem sempre a gente vai conseguir achar e comer, encontrar as coisas que a mamãe faz em casa. A gente vai comer no hotel, no restaurante, tomar café, almoçar, jantar fora, né? A mamãe não vai fazer comida, não vou levar nada, né? Você vai ter que comer o que tem. Isso aí. Ou se você não está disposto a isso, você fica com a vovó e aí a mamãe e o papai vão viajar sozinhos. Então ele tá mega empolgado, sabe? E ele falou que vai comer e tá. E aí o primo vai junto. Então, quero ver como é que Vai vai. ser uma oportunidade. Vai, vai. Mas cá, não ceda. No sentido de assim, no almoço ele só comeu isso e isso, então vou lá e vou comprar bolacha. Vou Não, dar o sorvete, tá? não substituir, Não, né? não Uhum, substitui. Se mantém firme, porque isso vai ajudar ele na próxima vez a pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. E aí tu fala isso que eu falei pra ti. Filho, tudo que você gosta hoje, uma vez você provou, pra você gostar. E uhum, mais de uma vez. E por que que o doce você provou, a gente prova e gosta? Porque é normal. Porque não tem como competir. Sempre o doce vai ser bom, só que não é saudável, né? uhum, Tem açúcar, tem uma combinação de sal, açúcar, gordura. É isso que deixa uma delícia. Então, né? E aí libera dopamina, que é a sensação de bem-estar, prazer, recompensa, a gente quer comer mais. Então, uhum, sempre quando a gente come doce, a gente é guiado pelo prazer de comer. E quando a gente é guiado pelo prazer, a gente come além. A gente não obedece fome e saciedade, sabe? Sabe quando tu tá na mesa comendo com amigos e aí e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, conversando e comendo, e conversando e comendo? Tu é guiado pelo prazer. Tu belisca um pouco, aí fica na mesa do café, daqui a pouco, passou meia hora, tu pega mais um pedaço de alguma coisa, né? Então, lembra sempre, as refeições têm que ser prazerosas E a questão da e tela, você assim, um pouco, eu me forcei, tipo assim, eu que introduzi, né, na verdade, a tela ali na alimentação para ele comer melhor. Foi uma tentativa, assim, num desespero, né? Ele não Uhum, tá aceitando pouca, né, quantidade e variedade, e foi uma forma que eu encontrei de tentar, porque eu percebia que ele assistindo, né, por exemplo, um desenho que ele gosta, ele se alimentava mais. uhum. Hoje eu vejo que é um erro, que realmente não é bom, né? E aí tô tentando tirar. Então, E aproveita agora essa viagem que vocês vão fazer. E aí vocês vão ficar quanto tempo fora? 5 dias. Aproveita. Aproveita essa viagem, quem sabe alguns alimentos tu já consiga introduzir ali. E na Uhum, volta, tu já aproveita e já vai falando na viagem, filho. Quando a gente voltar, a gente vai sentar, vamos fazer um quadro de metas. Algumas coisas lá em casa vão mudar para melhor, para o seu bem, para o nosso bem, tá? uhum, Aí você vai uhum, sentar com a mamãe, a gente vai conversar, nós vamos fazer um quadro bem legal, até para a gente poder ter alguns momentos juntos. Já vai conversando com ele na viagem. Aí quando vocês chegarem, uhum. tu, ó, já pega ele e já coloca ele para trabalhar. Que Sim, bom que ele é bem aberto. Vai dar tudo certo, tu vai ver. e Não vai ser fácil e não vai ser rápido, mas vai dar certo. sim. Então, porque até eu achei que assim, como ele tá melhorando, né? Já melhorou bastante em relação a alguns anos, Uhum, mas eu percebo que tá muito lento, né? E ele já tá com 7 anos. uhum. Então, por isso que eu resolvi. E essas frutas que ele aceita em suco, faz suco.
Faz suco das frutas. Então, assim, vai variando. Um dia suco de manga, um dia suco de morango, um dia suco de kiwi, um dia suco de melancia, um dia suco de melão, um dia de laranja, daí põe cenoura junto com a laranja, sei lá. Um quarto de uma cenoura, um quinto de uma cenoura, mas põe, né? Laranja com cenoura combina, um suco de couve com abacaxi, para ir tentando, né? Nem que tu ponha um pouquinho de couve, sei lá, um quinto da folha, sabe? E assim, por quê? Porque o paladar da fruta eu vou trazendo cada Uhum. vez menos água, mais concentrado, sem coar, né? Para ter pelo menos as fibras. É ideal? Não, mas é uma estratégia. Porque pelo menos o paladar eu já trago para ele. Nesse momento, enquanto ele não come, né? Eu vou trazendo o paladar. E ele vai se acostumando aos poucos com o gosto de algo que quando ele já vê, ah, e acho que pode ser até ok eu provar isso aqui. Porque eu já como suco, já tomo suco, mas até lá, né? Uhum. Tem um caminho longo. Lembra assim, não tem prazo para Não. começar e para terminar. É um trabalho que tu vai começar hoje, vai desanimar amanhã, aí tu volta a fazer direito de novo, porque tu sabe que é isso que importa. Tem dias que tu vai botar tela, tem dias que tu, né, não vai tirar, mas assim, lembre-se que 90% do tempo É. você se mantém no propósito. É, eu tenho bastante persistência. Isso aí, eu percebi já. E que bom, E, e que bom. Um ele, dos sinais é isso aí, tu. lentamente, ele responde. Então, Exatamente. eu não desista, que eu sei que uma E hora vai. vai, não tenho dúvida. E não esquece, tá? Que no caso dele, a gente tem uma dificuldade, claro, derivada de algumas questões alérgicas, mas não, não tem algo a mais que possa justificar uma seletividade grave. Então, chegou atrasada, Thaís, está quase acabando. Não sei como o Instagram não cortou a gente aqui ainda, porque já faz mais de uma hora que a gente está aqui papeando. No caso dele, lembra aquele ditado: o melhor tempero é a fome. Deixa dar intervalos regulares e não deixa comer full time, open bar, as porcariadas toda. Não, Então, isso assim, tem certinho. exatamente. E ele chega da escola com bastante fome. E aí ele janta bem. Então, Mas e uma aí, coisa, então, porque assim, eu parei, ele parou a atividade física, né, por conta da pandemia. Ele fazia natação, e aí eu tirei. Então também tem, uhum, né, do esporte, que ano que vem eu vou voltar. Então, que eu acho que ajuda bastante também, né? Atividade física. muito, muito. Para a E idade dele, a recomenda 7, né? 7 7 anos. anos, a recomendação é 60 minutos por dia, todos os dias, sendo 3 vezes na semana atividade de força. Uhum, Então, assim, e aí então tu aproveita esses intervalos de fome que tu falou, observa que ele chega com fome à noite. uhum, Aproveita a noite. Então, a noite é o momento de tu tentar algo novo, uhum, né? Que é o momento que ele mais tem fome. Controlar os industrializados, controlar o açúcar, todos esses alimentos não saudáveis e pelo menos dar um intervalo de 3 horas sem comer. 2 horas e meia a 3 horas sem comer para que ele chegue numa refeição com sinais de fome mesmo, sabe? E, e é isso. Trabalho de formiguinha, devagar, né? Prestando atenção nas respostas dele. E aí volta aqui me contar como é que tá indo no direct. Quero volta. saber. Me manda foto, me conta. Me conta como vai ser a viagem lá. Quero saber. Vou ficar curiosa aqui. Pode deixar. A gente vai se falando. E eu vou marcar com você também lá na clínica, pra gente se, pra você Tu conhe... conhecê-lo. Pois E é. E tu conhece a Angélica lá? A minha sócia? conheço. Aham. É, porque ela escreveu aqui duas maravilhosas. Aí eu falei, ué, Ah, eu trabalho no naipe. ah, é. É, e a Angélica Que trabalhou com legal. um tempinho curto, Sim, mas é uma querida e uma excelente profissional. Adoro ela. sim.
Excelente, excelente. Eu e ela somos a sócia lá do espaço e sou suspeita para falar do trabalho dela também. Ela é Sim, ótima. é, mas eu marco pra gente conversar mais daí lá. É, passa lá para conhecer o espaço também, tomar um café, tomar um. Ah, Uhum. fica à vontade, Karine. Que Ah, bom que tu mora em Joinville. Fica uhum. mais acessível também para se Sim. precisar a gente conversar. Aham. E eu vou, no dia 28 no dia 28 eu vou dar um aulão aqui no Instagram, no qual eu vou contar os 6 segredos para uma criança comer bem e sem birras. E, Uhum. claro, não é o caso mais do Vini, né? As birras não tem mais, mas tu pode aproveitar bastante. E em breve eu vou lançar também um produto digital bem legal, que vai abordar bem essa fase do Vini também, de atividades, de receita, de como trazer para a cozinha, como abordar, rotina, ajudar com cardápio, com opção para congelar, descongelar, sabe? Esse dia a dia nosso meio maluco que a gente não consegue se organizar e aí chega em casa, não tem nada pronto, aí pede um lanche ou faz qualquer coisa, come pão, né? Então, para a gente se organizar na cozinha, organizar isso com os nossos filhos e ter mais tempo, né? Porque uma cozinha otimizada a gente tem tempo para eles também, né? Sim. Uhum. Com E, certeza. tra- e trazer eles para a cozinha para fazer atividades vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Tá bom, Thaís? Uhum. A live vai ficar gravada. Thaís, eu acho que tu vai aproveitar bastante essa live. A Thaís é uma seguidora que eu fiz semana passada com ela a live. E ela tem um Ah, filho também que passa por eu, uma questão de seletividade. uhum. Eu assisti a live. É, tu vai Uhum. aproveitar, Thaís, bastante coisa dessa live, que eu mesmo que eu falei pro Vini é a mesma idade do teu mais velho. A gente falou bastante da Laura, mas é a idade do filho dela, mais velho. Ser mãe não é Uhum. fácil, né, gente? Não. Meu Deus, guria. Eu falo para as minhas gestantes lá, né, como é que tu imagina quando vai ser, quando nascer, né? Aí elas falam, eu não falo nada, né? Deixa elas falarem. Aí depois elas voltam, lactante, né? Nossa, Kelly, eu nunca imaginei. Eu imaginava que ia ser difícil, mas não tão difícil assim. É um É um turbilhão. desafiador, é desafio. Mas é, vale a pena, né? É, é, é Mas é, recompensador, não tenho é dúvida. É, e cada trabalhoso. vez é um jogo, e um jogo de videogame, né? Para E assim, educar dá trabalho, né? na minha época, né, quando eu engravidei também, assim, muito. Eu sei, eu estudei, eu sei tudo como que vai ser, mas não tinha, assim, hoje, se eu fosse ter um segundo filho, né, muitas coisas iam ser diferentes. Por Não exemplo, pensam no segundo? não, não, já tô Não. com 40, já não dá mais, não. Mas assim, com relação às orientações mesmo, né? A gente, ainda mais que é da área da saúde, assim, é muito autossuficiente, eu sei como é que faz, mas assim, dessa questão da ajuda, sabe? Que hoje, assim, eu faria diferente, né? A questão do auxílio, né? Das orientações da introdução alimentar, das fases, das etapas, né? Não tive isso, assim. Então, foi, assim, muito que da mãe, da avó, sabe? Então, Uhum. e isso é bem importante. Hoje em dia é bem importante, né? E eu sempre que eu posso, É, eu não vou mais passar por isso, mas eu sempre oriento, sempre que eu posso, as puérperas, né? E aí, uhum. então, dessa orientação nutricional mesmo, né? Da importância da introdução alimentar, das fases, né? É. De como oferecer. Exatamente. E eu também faria um monte de coisa diferente já, sabe? Desde a gestação, né? Na segunda gestação. Porque é isso que tu falou, a gente sendo da área, a gente acha que sabe, que vai dar tudo certo, né? Não vou.
matar no peito de tapagô, aqui não tem, né? Eu sempre tive o sonho de ter parto normal, queria muito, me preparei assim durante a gestação. Estava certa que ia ter parto normal, minha gestação foi super tranquila, não tive nem. Uhum, Trabalhei até 2 semanas antes de ganhar, porque assim, tive que tirar férias, que eu já estava vencendo a terceira férias. uhum. Mas, assim, né, já estava com 8 centímetros de dilatação e tive que ir para cesárea de emergência, sabe? Então, que o Vini fez bradicardia, né? Então, já começou tudo errado daí, porque. E aí desceu, né, pelo estresse que eu passei, demorou para a descida, né, do Do leite, leite. mas. E aí, o que que aconteceu? Ele foi exposto ao leite de vaca no terceiro dia de vida. Terceiro dia de vida. Ah, lá na maternidade? Isso, eu tive alta no sábado, ele nasceu na quinta, eu tive alta no sábado, no domingo, no sábado à noite ele ficou a noite toda no meu peito, ele não tinha leite, ele gritava de fome. No domingo de manhã eu fui para o hospital e deram NAM para ele. E eu nem sabia, não conhecia que existia PLV, né? E aí ele tomou 3 mamadeiras de NAM nesse dia e na segunda-feira desceu o leite, daí ele passou a mamar no peito. Mas ele foi exposto, né? Então ele tinha uma predisposição genética, né? A alergia. Nasceu de parto cesáreo, né? Então não passou pelo canal vaginal e foi exposto ao leite de vaca. Então, Sim. hoje faria diferente, né? Se eu tivesse uma nova gestação. Teria doula, me prepararia mais para ter um parto normal, enfim, né? São coisas que a gente não tem como mudar, mas eu sempre que eu posso eu consigo orientar, né? Passar É, isso. ajudar outras pessoas, né? Para não passar pelo mesmo que eu passei. É, eu também, na gestação da Lorena, a Lorena nasceu de parto normal, mas eu fiquei 2 dias de bolsa rota. A bolsa rompeu sexta-feira, 4 da tarde, ela nasceu domingo, 5 da tarde. Nasceu de parto normal, mas eu falo que foi uma cesárea vaginal. E eu treinei a gestação inteira, achava que tava bem, tava forte, tal. E o que que aconteceu? Eu achava que era só dilatar e tava tudo bem, né? Não, eu dilatei, demorei, mas dilatei, né? Cheguei a 10 de dilatação, mas ela não desceu. Ela tava alta no plano de Lee. Então ela não desceu para baixo na pelve, ela tava alta. E na época eu treinava muito, né? Meu, eu era rata de academia, assim. Minha Uhum. barriga era virada em músculo, né? E quando eu tava. Tu lembra? Aham. Quando eu tava grávida, o pessoal na academia ficava assim assustado, porque eu agachava, barrigão, e a barriga era definida grávida. Era Uhum. uma coisa assim monstruosa, monstruosa mesmo. E aí ela não desceu no plano de Lee. E cheguei lá no hospital, foi tudo sem anestesia, nada. Tentei tomar ocitocina, quando eu cheguei, tava 2 noites sem dormir. Imagina o cansaço. Tentei tomar ocitocina para ver se o trabalho de parto evoluía. Não evoluiu, eu estava extremamente estressada. Adrenalina e cortisol lá em cima, antagônicos, né? Os hormônios Uhum. da, da- do pari, né? E ela estava alta e não descia de jeito nenhum. Tentaram fazer manobra de Cristeller, sabe? Para subir, para Uhum. empurrar. E eu não, ninguém vai fazer isso. Foi um barraco o parto dela, um barraco. Nasceu de fórceps. E, e hoje eu faria muita coisa diferente. Uma delas era a musculação, que eu não faria mais, como eu É. fiz, não faria mais no final, porque algo me diz o seguinte, que ela não desceu justamente pela força. O meu parto foi lindo, minha frustração foi na amamentação, não é fácil, é verdade, cada um com as suas batalhas, né, meninas? E aí o que eu tenho na cabeça foi que ela não desceu por causa da força da musculatura do abdômen na época, que era, imagina, eu tinha um percentual Uhum. baixíssimo de gordura e treinei no dia que a bolsa estourou, eu fui para academia, eu tinha treinado. Então assim, sabe, eu era uma pessoa, olha,
não que eu priorizasse a estética naquele momento, mas eu estava muito preocupada com ela, sabe? Com o que como eu estaria depois. Coisa Uhum. assim que depois que a gente é mãe, aí tu fala, meu, né? Só que muita coisa muda depois que o bebê nasce, né? Enquanto ele tá na barriga, ele só tá na barriga. Então, assim, é só um bebê. Bom, né? Tá aqui na barriga. Já a gente ama e tal, mas depois que nasce, tu fala, cara, né? O amor é com a, Então, é real. o amor é É, com a consciência, né? A gente exatamente. vai passando o tempo, vai amando mais e mais, se apegando mais. É diferente Muito, estar na barriga, né? bem diferente. Mas a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? De fazer diferente. E eu Sim, falo, ontem eu comentei com meu marido, né? Tem coisas na vida que nunca verão respostas mesmo. E não adianta a gente ficar se perguntando, se questionando, se culpando, não. né? Por que que não deu certo meu parto? Uhum, Por que que não nasceu assim? Por que que eu não consegui amamentar? Por que que eu não, né, não faço isso? Por que que eu não sou assim? Por que que morreu fulano, né? Aí meu pai faleceu quando a Lorena tinha 5 meses. Por quê? Eu falei, não adianta a gente se perguntar, porque a gente estava falando do autismo, né? Que muita gente procura dieta para autista, comigo principalmente. Ah, tu faz dieta para autista? E vão atrás de constelação, vão atrás de não sei o quê, para tentar explicar o porquê que a criança é autista, o porquê que ela tem. Eu falo, gente, tem coisas que não tem explicação e ponto. Aceita, ponto. Não tem explicação. Né? E a gente ainda, nós somos tão pequenos perto de tudo que ainda a gente tem para descobrir, né? uhum. Então a gente tem que aceitar que, Feito, né, eu né? penso assim, é, Acho, né? que Tem, deixa o tempo, sim, né? Mas o que que a gente e o que que a gente está fazendo de bom, né? Depois do que deu errado, a partir do momento do que deu errado, né? E a gente conseguiu mudar, né? Algumas coisas para melhor. Então acho que isso que é importante, né? Não né? ficar, A Beatriz sofri né? violência obstetra no meu parto. Acho que não Estudei ficar, tanto durante a gestação e meu parto foi frustrante. Ô, né? Bia, sinto muito, sinta-se abraçada. Eu também, muita violência. A manobra de Christeler foi uma, de empurrar ela, de ter a sala cheia do parto, olhando, assistindo, de usar o fórceps, de fazer o toque na hora, muito toque, de vir o residente fazer toque, o estagiário fazer toque, não sei quem fazer toque, e eu brigando, não vou, ninguém mais vai meter a mão na minha vagina, sai daqui, eu gritando, ninguém vai botar a mão em mim, porque, né? Uhum. Tudo isso é uma forma de violência, sem falar né, o tom de voz, a grosseria, né? Então, sinto muito porque eu sei o que tu passou. Eu falo que a minha, eu não fiz cesárea normal, fiz uma cesárea vaginal, porque uma episiotomia e o fórceps, né? A minha também foi assim. A Lorena ficou com uma marca roxa aqui do fórceps quando tirou, uma marca bem roxa. Eu tive um hematoma gigante na região, e aí depois, né, quem sofre essa violência toda aí fica pensando, né, como é que eu vou voltar a ter relação, né? Como é que eu vou voltar à minha vida sexual? Agora acabou, né? Eu falo, meu Deus, acabou tudo pra mim. Agora, né? E É, aí depois o pós-parto já é difícil, né? A parte de lactação, amamentação, um bebê recém-nascido, e aí tu lidar com aquela experiência, né, Beatriz, do parto, aquela experiência. é tudo novo. Gente, e até uma cesárea, porque assim, a mulher tem um sonho, ela, que nem a Karime, né? Se preparou, tinha um sonho de fazer um parto normal, chegou no final, foi para uma cesárea. Então acaba que vim recuperar depois de uma cirurgia 8 meses. É, É, tempo, né? a cesárea é mais difícil, né? Porque você fica dolorida e para cuidar do bebê Meu, é e complicado. amamentar, né? Sentar, né? Aí você tá anestesiada ainda, né? Na sala de recuperação, não sente as pernas, e aí enjoada da anestesia, aí colocam o bebê para mamar no teu peito, tudo rodando. Uhum. Mas Não. A a gente gente é muito forte, né? Se tu for ver.
E eu acho que importa também, assim, tem coisas que a gente não controla, né? Que a gente não consegue controlar. Então, eu acho que a partir do momento que aconteceu, né? Não era esperado, não era do jeito que você queria, mas aconteceu. Mas é o que eu posso fazer daqui para frente, né? É, o Para que eu aprendi com isso, né? O que- então, eu penso assim, sabe, que tudo poderia, né? O Vini foi uma gravidez planejada, ele foi uma FIV, não foi uma gravidez espontânea. Uhum, Então, assim, foi muito desejado, foi planejado, né? Então, foi tudo programado certinho. E só que na hora não aconteceu como era para ser, mas também, né? Tem coisas que a gente não controla e bola para frente, né? Ele é uma criança super saudável, inteligente, amoroso, carinhoso. E, e aí o que a gente exatamente. fazer por ele, depois que a gente descobriu as alergias e tudo mais, a gente fez, né? Enquanto pai e mãe Uhum. podia fazer, fez e ainda faz até hoje. Então, a gente não se culpa mais por isso, assim. Não, É, e não há tem. coisas que não estão no nosso controle, né? E a gente tem uma falsa sensação de controle, de que consegue controlar e a gente não consegue controlar nada, né? E Sim, ainda mais quando se trata dos nossos filhos, e aí vem a ansiedade, né? A frustração, aí vem a depressão, então não vale a pena, né? não. Resignificar o que a gente aprendeu com o que aconteceu, o que a gente pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que a gente passou e agradecer pelo que deu certo e seguir em frente, né? Para que todos fiquem bem, né? É. Tem uma família linda, o cenário obstétrico no Brasil tem muito que melhorar, muito, Thaís, ih, muito, Uhum. muito. E tem que começar pelos próprios obstetras, né? A equipe, tudo. Mas eu penso que o maior começo é por nós mesmos, né? Se empoderando de informação. É. A partir do momento que a gente começa a se empoderar de informação, mas veja bem, né? Eu fiz um plano de parto, aquela coisa toda. Você teve doula, Kelly? Tive, uhum, tive. E aí, na hora da. Aí foi feito tudo para o rebozo, para a Lorena descer, mas eu tava muito cansada e muito estressada, muito Uhum. mesmo. É. Gente, obrigada, 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 Karime. obrigada a você pelas orientações. Imagina, me mande notícias, boa viagem para vocês. Tá, a gente vai viajar final do mês. Eu vou fazer os combinados com ele. Eu vou ver se eu consigo já fazer final de semana agora. Isso, E já aí, faz lá é, e até já engrena. porque eu falei pra ele que eu ia participar de uma live para falar Aham. dinhas dele. E ele falou: tá bom, mamãe, eu não vou te atrapalhar. Eu falei: então tá bom. Ai, que amado, gente, Depois eu te conto. querido. Aí ele falou: tá bom, então. Então, agora eu vou conversar com ele, que ele não dormiu ainda, ele tá me esperando. E eu Uhum. vou conversar com ele. Então tá. Obrigada, um beijo. Obrigada Obrigada, a todos que participaram, estiveram presentes. muito E boa obrigada. noite, gente. Bom final de semana. Um beijo, boa noite. Tchau. Tchau.